Fico feliz por você estar interessado no estudo das Escrituras e hoje eu vou fazer um estudo um pouco diferente daqueles que eu tenho feito. Essa é a parte mais importante, a parte que mais eu gosto pessoalmente na Bíblia, é justamente quando se estuda a respeito de Jesus. A Bíblia, ela traz várias revelações a respeito de Jesus, principalmente no Velho Testamento. E um dos livros que eu mais gosto é o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele vai fazer uma descrição a respeito do ministério de Jesus e da obra de Jesus nessa terra. O livro foi escrito muitos anos antes de Jesus vir a essa terra. Aqui no comentário da Bíblia, ela traz alguns títulos que são importantes para Jesus. Ele diz assim, títulos de Cristo: Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei da justiça, Servo divino, Braço do Senhor, Pregador ungido e Salvador poderoso. Todos esses títulos, eles aparecem uma ou outra vez no livro de Isaías. Mas tem um título que é o título mais importante que eu daria para Jesus no livro de Isaías, que é justamente o Santo de Israel. Na realidade, o título do livro deveria ser o Santo de Israel. Por isso que quando ele começa o livro, ele traz uma visão do profeta Isaías. Ele já começa com a visão do profeta Isaías. Então vamos ler aqui a Bíblia, Isaías capítulo 1, verso 4. Antes da gente ler a Bíblia, gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo pudesse nos direcionar no estudo das Escrituras. Feche os seus olhos para que nós possamos orar juntos. Querido Deus, muito gratos estamos pela oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra e de aprendermos verdades maravilhosas para os nossos dias. Ilumina-nos por intermédio do Teu Santo Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui ao nosso texto, Isaías capítulo 1, verso 4, ele vai colocar justamente esse título de Jesus, Santo de Israel. Ele diz assim, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Algumas traduções, elas usam o texto dessa forma: blasfemaram do Santo de Israel e o rejeitaram. Quem é o Santo de Israel? Quem foi que foi rejeitado? Jesus Cristo. Ou seja, o Santo de Israel é Jesus Cristo. Então, o livro de Isaías, ele já começa de Jesus para frente. Por isso que ele diz assim, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ou seja, ele já começa da rejeição de Jesus. Por isso que é importante nós entendermos um pouquinho sobre o relacionamento de Jesus e os judeus. Isso ainda é muito confuso para nós cristãos, entender esse relacionamento de Jesus e dos judeus. Por isso que quando Jesus foi julgado e condenado, ele foi condenado pelo Sinédrio porque ele se intitulava Deus. E ele foi julgado pelo tribunal romano e condenado porque ele se intitulava o Rei dos Judeus. Por isso que aquela plaquinha que foi colocada sobre a cruz tem um significado muito importante: Rei dos Judeus. E esse título você vai encontrar ele justamente aqui no livro de Isaías. Você vai entender qual a relação de Jesus e os judeus. Por isso que Isaías já começa da rejeição de Jesus. No capítulo 5, verso 24, Isaías 5, verso 24. Veja aqui como ele vai tratar dessa questão, da relação de Jesus para com os judeus. Ele diz assim, portanto, como as chamas de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se
esvanecerá como pó, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Ou seja, rejeitaram a lei do Senhor e desprezaram a palavra de quem? De Jesus Cristo. Tá? Então ele deixa bem claro, Isaías deixa bem claro que eles desprezariam a palavra de Jesus Cristo. No capítulo 37 de Isaías, capítulo 37, Isaías 37, verso 22 e 23, tá? Isaías 37, verso 22 e 23. Ele diz assim, esta é a palavra que o Senhor disse a respeito da virgem, dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes, contra quem erguestes a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Então ele faz um questionamento, a quem afrontaste, de quem blasfemastes, contra quem erguestes a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Quem é esse Santo de Israel? Jesus Cristo. Por isso que Isaías utiliza sempre esse termo, Santo de Israel. Esse termo é importante porque é o título que Isaías gosta de dar a Jesus, o profeta que é o profeta messiânico. Isaías 45, verso 24 e 25. Isaías 45, verso 24 e 25. Aqui ele já vai falar um pouquinho a respeito não só da rejeição de Jesus, mas também da aceitação de Jesus Cristo. Por isso que, assim como o livro de Isaías traz a rejeição de Jesus por parte dos judeus, ele também traz a aceitação de Jesus por parte dos judeus. Aqui ele diz assim, Isaías 45, verso 24 e 25. Ele diz assim, vou ler do 23 em diante, ele diz assim, por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu, com toda a integridade, uma palavra que não voltará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Hein? Ele está dizendo aqui que ele proferiu uma palavra com toda a integridade e que não voltará atrás. Aquilo que ele disse não volta atrás, ou seja, aquilo que ele diz se cumpre. Aí ele diz no verso 24, de mim se dirá, somente no Senhor há retidão e força. Todos os que se enraiveceram contra ele virão a ele, envergonhados. No Senhor, porém, toda a descendência de Israel será justificada e nele se gloriará. Então ele está dizendo aqui, no verso 24, a segunda parte, todos os que se enraiveceram contra Jesus virão a Jesus, envergonhados. No Senhor, porém, toda a descendência de Israel será justificada e nele se gloriará. Né? Então ele está falando aqui que um dia eles vão reconhecer Jesus como Messias, vão reconhecer Jesus como a oferta divina pelos pecados. Essa é a parte mais importante do livro de Isaías. Então nós lemos 45, agora vamos ler Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, hein? Isaías capítulo 10, verso 20 e 22. Hein? Esse texto de Isaías capítulo 10, Paulo também utiliza esse texto lá em Romanos. Ele também vai usar esse texto dentro da mesma conotação que a gente está utilizando aqui. Ele diz assim, Isaías capítulo 10, verso 24 e 25. Isaías 10, verso 20 e 22. Né? Isaías 10, 20 e 22, ele diz assim, naquele dia, os resgatados de Israel, os que estiverem escapado da descendência de Jacó,
nunca mais confiarão sobre aqueles que os feriu, mas confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Ou seja, vão confiar em quem? No Santo de Israel. Vão confiar em Jesus Cristo. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Ou seja, antes da destruição final, vão reconhecer Jesus como o Messias, Jesus como o Santo de Israel, e não vão confiar em mais ninguém, única e exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso que o livro de Isaías traz esse título, Santo de Israel, para Jesus Cristo. Agora vamos ler Isaías capítulo 29, verso 18 a 24. Isaías capítulo 29, verso 18 ao 24. Ele já está falando aqui do final da história. Um pouquinho já antes do final da história, isso irá acontecer. Ele diz assim, naquele dia o surdo ouvirão as palavras do livro, e da escuridão e das trevas as verão, os olhos dos cegos. Os mansos terão alegria e mais alegria no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O tirano será reduzido a nada, e desaparecerá o zombador. Todos os que se dão à iniquidade serão exterminados. Os que jazem por culpados ao homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, os que com falso testemunho nega a justiça ao inocente. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó já não será envergonhado, já não se descorará a sua face. Quando, porém, virem no meio dele os seus filhos, obra das minhas mãos, santificarão o meu nome, santificarão o Santo de Israel, e temerão ao Deus de Israel. Os errados de espíritos terão entendimento, os murmuradores aceitarão as instruções. Então, ou seja, no final da história, ele diz assim, os homens se alegrarão, ou seja, os judeus se alegrarão no Santo de Israel. E ele usa um outro termo para Jesus Cristo no verso 23. Ele diz assim, quando porém virem no meio deles os seus filhos, obra das minhas mãos, santificarão o meu nome, santificarão o Santo de Jacó. Quem é o Santo de Jacó? É Jesus Cristo. Então, ele está mostrando aqui que antes do final da história vai haver uma segunda chance para essas pessoas. Ou seja, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre eles e eles vão entender, vão compreender. Por isso que ele começa o verso 18 do capítulo 29 dizendo, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Ou seja, naquele dia eles entenderão o livro. Por isso que hoje não se entende o livro, porque não é o tempo ainda para que se possa entender o livro. Mas no final da história isso vai acontecer. Então, no capítulo 49, o verso 15 é um verso muito conhecido, que ele diz assim, é muito conhecido porque é muito lido esse texto. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Só que no verso 15, um verso antes e um verso depois, ele vai contextualizar esse texto. Ele diz assim, Sião, porém, disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então ele diz aqui, isso aqui é para os judeus, porém, diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí ele diz assim,
Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E a parte mais bonita desse texto é o verso 16. Ele diz assim, vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Na realidade, ele diz assim, olha, todas as vezes que eu olho para as minhas mãos, eu vejo vocês. Eu me lembro do tempo em que eu estive aí. Né? Nunca me esqueci dos momentos que eu passei em Jerusalém. Então, esse texto é para os judeus. Por isso que o livro de Isaías, ele deveria ser chamado o Santo de Israel. Isso aqui está no final da história ainda. Ele diz assim, naquele dia dirás, Isaías capítulo 12, verso 1, naquele dia dirás, graças te dou, ó Senhor. Ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolastes. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vós tirastes água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba isso em toda a terra. Exultai e cante de alegria, ó habitantes de Jerusalém, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esse último verso aí é o verso mais importante que ele vem trazendo nesse capítulo. Ele diz assim, exultai e cantai de alegria, ó habitantes de Jerusalém, pois grande é Jesus Cristo no meio de ti. Por isso que eu gosto muito do livro de Isaías, e o livro de Isaías, ele faz esse trabalho de mostrar a relação entre Jesus e os judeus. Ele mostra o sacrifício de Jesus, ele mostra todo o relacionamento entre Jesus e os judeus. Por isso que ainda falta parte dessa história. E uma parte importante ainda, que você conhece bem, é o capítulo 53. O capítulo 53 de Isaías é uma profecia futura com um verbo no passado. Justamente, ou seja, essa profecia ela ainda terá um cumprimento importante para os judeus. E isso é importante nós entendermos a relação entre Jesus e os judeus para que nós possamos entender o plano da redenção. Se você não entender a relação de Jesus para com os judeus, você não consegue entender o plano da redenção e a obra e o ministério de Jesus. Por isso que ele foi julgado e condenado porque ele se intitulava Deus. E ele é Deus. Ele foi julgado e condenado porque ele se intitulava Rei dos Judeus. E ele é o Rei dos Judeus. Isso você vai descobrir no livro de Isaías. Por isso que o livro de Isaías é um livro messiânico. E o termo mais adequado para Jesus no livro de Isaías é o Santo de Israel. Ou seja, toda vez que você lê o livro de Isaías, onde aparecer a palavra Santo de Israel, você coloque Jesus Cristo. E aí você vai conseguir entender melhor esse livro. Por isso que eu digo que o livro deveria ser chamado de o Santo de Israel. E esse termo é importante porque assim como ele é o príncipe da paz, Emanuel, ele é também o Santo de Israel. E esse Santo de Israel faz uma diferença muito grande no livro de Isaías. E você começa a entender melhor o ministério de Jesus. Por isso que eu peço a Deus que o Santo Espírito ilumine, e agora quando você for ler o livro de Isaías, você coloque, onde houver a palavra Santo de Israel, você coloque Jesus Cristo, e você vai ter uma visão mais correta do ministério de Jesus e da obra que ele veio fazer nessa terra.
Que Deus abençoe e que Deus possa abrir o seu coração para essas verdades maravilhosas. É o desejo do meu coração. Amém.